Hoje é o meu dia 35, tá saindo tudo bem, continuo firme e forte. Vou ler um pouquinho aqui do livro para vocês, porque traz uma coisa aqui que é da história. Aliás, esse livro, na verdade, ele traz muitas histórias sobre o açúcar, mas histórias de séculos passados, né? E é muito interessante perceber como muitas dessas histórias eu nem sabia. é, é importante, né? Sabermos coisas que a gente não tinha nem ideia que tinha acontecido dessa forma, né? Então, aqui fala uma coisa que durante uma das primeiras viagens do Cristóvão Colombo ao Novo Mundo, um grupo de seus marinheiros caiu desesperadamente doente. Colombo estava quase jogando os homens aos tubarões quando apareceu uma ilha, tá? E quando os homens doentes suplicaram para serem deixados na ilha para que morressem em terra, Colombo concordou. Então, eles desembarcaram nessa ilha paradisíaca para que morressem, né? Na verdade, esperavam que eles realmente iam morrer. E os marujos foram tentados por frutas diferentes que eles nem conheciam, por plantas completamente desconhecidas que eles foram comendo, né? Já que eles estavam lá, eles foram se aproveitando do que eles foram encontrando. E passaram a dividir essas estranhas coisas tropicais. Gradualmente, para surpresa de todos, eles começaram a se recuperar. Quando, meses depois, Colombo passou pela ilha, indo em direção à Europa de volta, né? Ficou surpreso quando viu que um dos homens brancos, barbados, acenavam ao seu navio. Ficava lá. "Ê!" Ainda mais surpreendente foi a descoberta de que os marujos encontravam-se todos eles vivos e saudáveis. Em honra ao acontecimento, a ilha foi chamada de Curação, que é cura no português arcaico, tá? Aí ele comenta aqui também outros episódios, como o de Vasco da Gama, que quando ele foi buscar o caminho das Índias pelo Cabo da Boa Esperança, ele perdeu na época 100 dos 160 marujos, né, que acompanhavam sua tripulação. Vítimas do quê? Do escorbuto, que era o que dava lá nessas grandes travessias, né? E Fernão de Magalhães também partiu no ano de 1529 com 5 caravelas para sua viagem ao redor do mundo. 3 anos mais tarde, ele voltou somente com um navio, retornou à Espanha só com um navio e com apenas 17 membros da sua tripulação original. Para vocês verem que a grande maioria eles morriam de escorbuto nessas viagens, né? E aí ele passa aqui a falar como é que outro tipo de expedições eles conseguiam se libertar do escorbuto, né? Porque ele fala aqui, deixa eu procurar aqui onde é que está. Ao longo foram adicionados. Fala aqui dos vikings, algo novo foi adicionado na dieta dos marujos, que os vikings, que as legiões romanas e os fenícios não dispunham naquela época, que era o chucrute. Então, eles levavam chucrute, e o chucrute era um alimento que liberava eles, deixava eles sem ter escorbuto. Só que o chucrute, eu sempre pensei que era algo da Alemanha, tá? E aí, lendo esse livro, eu verifiquei que o chucrute é chinês. Ele foi criado na China, depois os mongóis, eles invadiram a China. Nessa invasão, eles pegaram a ideia do chucrute, levaram com eles porque eles viram que os exércitos chineses faziam isso, eles carregavam chucrute e carregavam arroz integral, eram dois alimentos que eles levavam, assim como os vietcongos, os vietnamitas, né, quando foi da guerra com os Estados Unidos, eles carregavam também sempre uma porção de arroz e também alguma coisa em vinagre, né? E aí eles pegaram então a ideia da China e eles levaram para eles, para o exército deles, né? Dos mongóis. Os mongóis acabaram passando essa ideia também nas suas invasões para a Hungria, e a Hungria passou para a Alemanha. Quer dizer que o chucrute não é alemão, o chucrute é chinês.
Então, é bem interessante saber, né, como um alimento como esse, que muitas pessoas, eu escutei até falar mal desse alimento, muitas vezes, escutei falar mal desse alimento do chucrute, e você vê aqui num relato histórico como chegou a salvar vidas, né? Então, vamos aprendendo um pouquinho mais a cada dia, coisas bem diferentes, que nem eu sabia, e vamos em frente, que amanhã é outro dia sem açúcar. Beijo e até amanhã.